Olá, meus alunos, estamos aqui, para mais uma aula e hoje eu vou dividir essa aula em a leitura da nossa prova, que é referente ao dia 4 de setembro, e a correção do nosso livro suplementar de língua portuguesa. Então, segura aí que hoje, o vídeo está um pouquinho mais longo, tá? Bom, então nós temos aqui a nossa prova de língua portuguesa P1 do segundo trimestre, valendo 10 pontos. Quero que nós vamos ler com calma a prova e eu vou estar explicando a prova, tá? Então vamos lá. No texto 1 vem assim: venho solicitar à clarividente a atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me ao senhor presidente, ao movimento entusiastas que está empolgando centenas de moças e atraindo-as para transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar este esporte, valendo sim afetar seriamente o equilíbrio fisiológico das funções orgânicas. E os jornais no Rio de Janeiro já estão formados nada menos do que 10 quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte também já estão se construindo outros. E neste crescendo, dentro de um ano, é provável que em todo o Brasil estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol, ou seja, 200 núcleos destroçados da saúde de 2,2 mil futuras mães, que, além do mais, ficarão presas a uma mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismo, nudez e extravagantes. Questão número 1 diz assim: o trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, tá? José Fuzeira, encaminhada em abril de 1940 ao então presidente da República, Getúlio Vargas. As opções linguísticas de Fuzeira mostram que seu texto, foi elaborado em linguagem. Então só tem uma resposta, tá? Foi uma linguagem regional, jurídica, coloquial, culta ou informal. Questão 2, nós temos aqui a tirinha, uma anedota, a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude. Então, só tem uma opção também correta. Questão 3, o texto 3, ele apresenta o quê? A aversão do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, traz preocupação para os brasileiros. E a charge retrata essa situação a que o país está submetido. Considerando os objetivos da charge, sua posição crítica se dá mediante em que? Estamos falando de crítica, cuidado para não fazer errado. Questão 4, texto 4. Os que viajam por terra constatam até que em certa facilidade que as cruzes fincadas à beira das estradas estão sempre em locais onde é proibida a ultrapassagem, como curvas e aclives, e outros, isso significa que muitas vidas são jogadas fora por responsabilidade. Na questão 4, o último período do texto se encerra com uma oração subordinada substantiva, que completa o sentido do verbo significar. Então, a oração, que muitas vidas são jogadas para fora por responsabilidade, portanto, se classifica como uma só, tá? Uma só opção. Questão 5. Assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva predicativa. Só temos uma opção. Questão 6. Eu quero que vocês, sabendo que as orações subordinadas substantivas sempre iniciam com as conjunções integrantes que ou se. Sabendo disso, classifique as orações subordinadas substantivas abaixo. Eu não coloquei isso aqui. Então, quem preferir separar em oração subordinada, oração principal e depois classificar, show de bola, tá? Na questão 7, tá vendo? Já tem aqui para vocês fazerem exatamente o que eu falei que podem fazer também na 6, tá? Também vocês vão classificar as orações, dividindo ela em principal e depois classificando a oração. Tem que dizer qual tipo de oração subordinada é. Questão 8. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada, essa aqui, ó, que está em negrito, é que vocês vão classificar ela e só tem uma resposta.
Questão 9. Em relação ao trecho, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. É essa oração que está em negrito que vocês vão classificar ela, tá? Então, preste atenção. Em relação ao trecho, e no fim declarou-se de que eu tinha medo de que me esquecesse. Então, que eu e de que. Logo, essas orações, elas são o quê? Só tem uma opção. Questão 10. Em relação ao trecho, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. Tá vendo que eu completei ela? Então, as orações destacadas são, respectivamente, olha só, quem acertar aqui, acerta aqui. Quem errar aqui, vai errar aqui. Então, atenção para isso aí. Tudo começa com uma simples ação para você conquistar tudo o que quiser. Uma boa prova. Segura aí que agora nós vamos iniciar lá a correção do nosso livro. Viu? Voltamos rapidinho. Então, falando aí do nosso livro, né? Vamos corrigir. Nosso vídeo está bem bacana. Então, vamos lá. Eles querem fazer a sua cabeça, certo? Capítulo 12. O texto a seguir, o influenciador digital, é uma crônica narrativa, que nós já aprendemos em produção textual. O influenciador digital, então, por Carlos Castelo. Então, vamos lá, rapidinho. Vocês vão ler esse texto e aí nós vamos estar respondendo as questões da página 13. Número 1. Sendo uma crônica, a narrativa dialoga com o contexto em que o texto foi escrito. Cite alguns exemplos de elementos que demonstram como esse contexto está presente no texto. Então, eu tenho o protagonista, ele é o influenciador digital. A menção de uma série de atividades e relacionada às práticas digitais, ok? Questão 2. Ao longo do texto, além da voz do narrador, podemos identificar outras vozes. Identifique os fragmentos que produzem essas vozes e que elas pertencem. Então, vocês vão botar entre aspas. Blog é algo tão anos 2000. Ponto e vírgula. Fechou aí as aspas. Ponto e vírgula. Não. Blog, definitivamente não. Fechamos outra aspa. Página seguinte, vamos lá. Página 14. Por quê? O final é surpreendente e ao mesmo tempo engraçado. Porque até o último parágrafo, Anitta é apresentada como uma influenciadora digital. Show? E se no lugar do e-mail da loja do eletrodomésticos tivesse entrado uma mensagem por meio de uma rede social da Anitta, que você imaginava até o penúltimo parágrafo, como seria o final? Aí é uma resposta pessoal, aquele mesmo esquema vocês fazem e mandam a foto para mim. Questão número 5. Levando em consideração os conteúdos vistos sobre concordância e regência nominal, responda ao que se pede. Justifique o uso da palavra inteiros no masculino plural nesse período, antepenúltimo parágrafo. Esperou meia hora e nada de obter resposta. Por fim, sábado e domingo inteiros, nenhum retorno. Então, nós temos aí, o adjunto está no masculino plural, concorda com dois substantivos, que modifica sábado e domingo. Letra B. No quinto parágrafo, é caracterizada a palavra blog. Identifique as expressões que são utilizadas para essa caracterização. Então, o que nós temos? São, algo tão, anos 2000, coisa do tempo da internet de escada, mais anacrônico que um ponto de táxi. Questão C. Justifique o emprego das preposições em e sobre no terceiro e no sexto parágrafo, respectivamente. Então, nós temos aí emprego da preposição devido à regência nominal dos substantivos. Número 6. Leia a frase a seguir e justifique a regência nominal da palavra em destaque. Alheio a tudo, o influenciador enviou a mensagem para Anitta. Adjetivo alheio é sucedido pela preposição a para ligá-lo ao complemento.
Número 7. Por causa do tamanho do arquivo, houve uma impedância em nossos sistemas, levando-o a entrar em colapso, que está lá no último parágrafo. Está adequada a concordância do pronome em destaque? Não, gente. O correto seria o quê? Levando-os, não é? Eles, o sistema. Ou levando-o. Mas aí o correto seria levando-os. Próxima página. Explique a diferença de sentido entre os seguintes enunciados. Ele leu um artigo e uma crônica engraçados. Ele leu um artigo e uma crônica engraçada. Então, entende-se que apenas a crônica é engraçada, tá? Questão 9. Assinale a alternativa cujas palavras preenchem corretamente as lacunas na frase a seguir. A ocorrência de interferências leva a concluir que existe uma relação profunda entre indivíduo e sociedade, que os torna mutuamente dependentes. Então, é a questão da letra A de avião. Número 10. Complete os espaços a seguir com as preposições adequadas, considerando a regência dos termos em destaque. Apreciamos a sua capacidade de ou para se adaptar a novas tecnologias. Letra B. Os jovens têm muita admiração por influenciadores digitais. C. Durante a explicação, o professor interrogou, mas ele parecia aflito com a situação. E a última, após muitos exames, o candidato demonstrou-se apto ao cargo de programador de games. Beleza, galerinha? Então, fechamos todos os nossos conteúdos da primeira semana de setembro, não é? Com a leitura da nossa prova. Espero que vocês façam com bastante atenção. Fiquem ligadinhos, né? Em tudo que a gente está colocando, em tudo que a gente está enviando para vocês. Façam com bastante atenção. E olha, um grande beijo e até a nossa próxima aula.